e você assistirá a seguir é apenas um corte. Continue ajudando o Rio Grande do Sul utilizando nosso Pix, contatoliterascience@gmail.com. A economia, ela deixou de ser uma prática política que estava lá em Adam Smith para se tornar uma técnica, um conceito técnico para manter o capital. Isso não estou eu estou citando Maria Conceição Tavares, que diz isso. Os economistas deixaram de fazer economia, deixaram de se preocupar com as pessoas e passaram a se preocupar com PIB, passaram a se preocupar com renda, passaram a se preocupar com renda per capita, com coisas assim, que são coisas abstratas. Então nós deixamos de fazer o que Adam Smith fazia, que era a filosofia, a estrutura filosófica da economia, a participação filosófica na política e no bem viver das pessoas, que é para usar um termo novo, né? E passamos, os economistas, falando dos economistas, né? Os economistas, de certo ponto, a estrutura moldada, né? Não por pessoas, mas pela estrutura do capital, passamos a acreditar que o capitalismo era o único evento, o único sistema, né? Aí tem um livro, eu até hoje eu fui ver uma aqui para falar um pouquinho, peguei uns livros aqui da prateleira, alguns que eu estou na casa do Emanuel, e aí, mas tem um livro que eu tinha, era de um cara, um sociólogo aí, sei lá, bem liberal, mas ele diz assim, quando caiu o muro de Berlim, ele escreveu O Fim da História e o Último Homem Hegeliano, o Francis Fukuyama. Esse livro foi um sucesso, assim, na década de 80, década de 90, né, quando eu estava ali fazendo meu mestrado e tal, muito criticado por uns e defendido por outros, né, porque o livro diz assim, olha, não há outro sistema. Com o fim do comunismo na União Soviética e a queda do Muro de Berlim, só há um sistema possível, né, o capitalismo. E esse cara aí, né, criou a expectativa, especialmente naqueles economistas que querem manter a estrutura, de que não há outro sistema. E até certo ponto a gente perdeu um pouco a referência, né, de pensar o sistema capitalista, o pensamento, né, dos sociólogos de linha marxista, né, pelo menos alguns, né, evidentemente que eu não. Bom, então assim, agora eu quero, então assim só para também a problemática ambiental, acho que o Eduardo falou aqui também antes. A problemática ambiental passou a ser internacionalizada a partir da década de 60, e o marco foi a Conferência de Estocolmo, em 1972, que internacionalizou a problemática ambiental. E naquela conferência, tinha dois pesquisadores da área, um que era organizador, que era o Maurice Strong, e outro, o Gnack Sachs, que propuseram uma questão a partir do que estava sendo colocado, né, que era a parcimônia com a utilização dos recursos naturais, e uma mudança de trajetória do capitalismo. E aí eles disseram isso, assim, olha, não falaram talvez assim, tão clareza como eu posso falar hoje, assim, vamos acabar com a indústria automobilística, por exemplo, em 72. Eles não disseram isso, eles disseram vamos mudar a trajetória, talvez, mas talvez tivesse que acontecer isso mesmo, naquela época. O que aconteceu, né? Essa perspectiva não foi aceita, né? E a tecnologia, né? Vocês estão ligados à a tecnologia não mudou. Eu tenho um artigo que eu escrevi, eu estava vendo hoje aqui, Manuel, foi lá em 2001, que até foi publicado numa revistinha aí, que dizia assim, política internacional pós-conferência de Estocolmo. E aí, você nem precisa ler, porque tá. Aí ele só diz assim, ó, no final, o que mudou de 72 para 2001 em termos de perspectivas tecnológicas lá? Eu trago dados, tá lá, e aí eu posso dizer assim, nada. Nada. Porque diz assim, os carros aumentaram a produção, né? Produtos que agora são muito menos biodegradáveis que na época da década de 60, 70, hoje já existe, né? A gente não sabe o que vai fazer com essas merdas de celular aí. O que a gente vai fazer com a bateria? O que vai fazer com isso, né? Bom, então, é só para dizer que até... E a solução que os economistas deram, e aí sim eu vou partir para a segunda parte, né, que é falar sobre sustentabilidade.
E aí, assim, ó, os economistas dividiram, assim, em síntese, em três correntes. Os economistas ambientais, que eles representam o mainstream, representam, então, a manutenção do status quo do capitalismo, que, acreditando na cornucópia, né, que eu tinha falado aqui, que a riqueza podia ser produzida, né, a partir do uso correto dos recursos, e esses são chamados de cornucopianos, né, que acreditam na cornucópia. Né? E aí surgiram nas instituições internacionais, né, termos, por exemplo, desenvolvimento sustentável, que é um termo que não diz nada, que é um axioma, porque aí a partir daquele momento, né, e aí as cobranças, né, que aí se fez na Conferência de Estocolmo 72, né, temos que tomar atitudes, né, a lógica do mainstream, aí estou falando dos empresários, né, dos economistas, né, dos tecnólogos, né, disseram assim, bom, vamos dar uma resposta para esses caras, dizendo que a partir de agora nós vamos ter o desenvolvimento capitalista mesmo, continua com o desenvolvimento capitalista, agora sustentável. Sem nunca disseram o que é sustentável para eles. Claro que aí, não estou dizendo que não tenha mudado algumas coisas, né, a consciência, reciclagem de resíduos, né, uso de menos materiais, né, a Coca-Cola usava não sei quantos litros para fazer uma Coca, agora usa menos, né, a produção de gado que produzia agora usa menos, então, claro que mudou, do ponto de vista de algumas questões, né, tecnológicas, mas esse termo de desenvolvimento sustentável, ele serviu de guarda-chuva para expectativas que não levavam a nada. Porque uma época eu trabalhava no curso de gestão ambiental e um aluno meu fez um TCC, se eu não me engano, para trabalhar com aquela história das missões das empresas, sabe aquela missão, visão, não sei o que tem nas empresas, né? Ele fez uma análise e percebeu assim, eu acho que é de uma empresa lá de São Gabriel ou da região, todas as empresas tinham uma questão de desenvolvimento sustentável, sem nunca dizer nada, sem nunca dizer o que significava. A nossa empresa é desenvolvimento sustentável. A nível de Brasil, também, alguns anos atrás, saiu aí de que 92%, se eu não me engano, das empresas brasileiras disseram que já estavam sustentáveis, já eram sustentáveis, né? Grandes empresas e médias empresas. Então, esse termo que os economistas ambientais, até certo ponto, compactuaram, né, era manter a estrutura de mercado. E eles acreditavam, e aí acredito até hoje, né, que o mercado é capaz de regular também a problemática ambiental. E tem dois autores, né, que se colocam nisso, o Arthur Pigou e o Ronald Coase. O Pigou estabelecia que era preciso algumas taxas, né, as taxas pigovianas, que são as multas ambientais, né, que são, então, as políticas do governo, que até certo ponto tentam amenizar a problemática ambiental a partir de impostos, a partir da estrutura de mercado social-democrata, enfim. E o Ronald Coase diz, não, o negócio é deixar, vamos privatizar, né? O Ronald Coase diz assim, é melhor privatizar, porque ele parte do princípio de que tudo que é privado é preservado, né? Então, só um exemplo assim bem raso, no sentido de, só para dizer, né, o banheiro da nossa casa é mais limpo que o banheiro público, né, só um exemplo assim, né, então vamos privatizar os recursos naturais e as pessoas agora, a partir, né, da posse da propriedade privada, vão preservar. Bom, a outra corrente, essa é uma corrente nova, assim, nova do ponto de vista de que ainda é uma corrente em construção, é uma corrente com muito debate, né, é a chamada economia ecológica, que ela, não só de economistas, ela é chamada assim, mas tem muitas outras áreas de conhecimento, que ela percebeu que o mercado não é capaz de resolver os problemas ambientais. Esse mercado do mainstream, esse mercado da estrutura do capital. Apesar dos economistas ecológicos não abandonarem o mercado para tomar decisões. Nós estamos vendo nos helicópteros aqui, né? Passando aqui, só para uma informação, que as águas chegaram aqui na 0 hora. Agora está aqui na Érico Veríssimo, está aqui na 0 hora, aqui na Érico Veríssimo, perto aqui de casa, não muito longe. Bom, então, essa perspectiva da economia ecológica diz assim, é preciso, então, incorporar no preço, né,
no preço de mercado, os aspectos biogeoquímicos. E aí são questões, a mim, muito caras, assim, porque eu, apesar de ler muito sobre isso, é evidente que eu não sou da área, né, mas aí que eu tenho relações, assim, convívio, né, com físicos, com ecólogos, com biólogos, com botânicos, enfim, nessa minha experiência lá em São Gabriel, né, que era o campus da Verde, né, o campo ecológico e tal, e esses aspectos, para serem incorporados na economia de mercado, para figurar no preço, são sempre discutíveis, né? Aquela pergunta um pouco óbvia também, assim, mas quanto vale uma árvore? Bom, acho que o Eduardo falou aqui, isso é uma questão, né, da agora, a cidade de Eldorado, por exemplo, né? Quanto vale a cidade de Eldorado para tirar todas aquelas 38 mil pessoas de lá? Ela tem toda uma perspectiva do espaço, do meu espaço, né? Que ainda representa para mim muita coisa, né? Eu sempre, de alguma maneira, eu acho, no momento de dizer que sou de Alegrete, não é porque Alegrete tem um sentido para mim, né? Como família, como a minha vida. Mas, então, esses espaços, não é, recursos já é uma palavra econômica, né? Mas esses aspectos ambientais, ou essa natureza, que é um termo que parou de ser usado em algum momento, né? A natureza tem um valor que possivelmente não tenha mercado. Não tenha mercado. Simplesmente o valor de existência de algumas coisas não tem mercado. Quanto é que vale a Amazônia? Não sei. Quanto é que vale um urso panda, né? Que a WWF gasta $10 mil para manter cada outro panda por ano, né? Mas quanto é que vale o urso panda, né? Para manter ele ainda, porque ele está em via de extinção, né? Ou quanto é que vale o pessoal da botânica de São Gabriel, né, tem plantas endêmicas do bioma pampa, que só tem aí, né, qual é o valor de uma pequena florzinha pampiana, né? Como é que a gente vai calcular isso, né? Então são esses aspectos que a economia ecológica procura entender e procura, pelo menos, colocar limites, né? Porque ele sabe que a economia de mercado lato sensu, essa que funciona na estrutura do capitalismo, é incapaz de trazer soluções para a problemática ambiental.